A fé de Cristo, algo mais precioso que o ouro. O cristianismo e a fé devem ser dois aliados inseparáveis. Então vejamos: o que é a fé? A fé é a confiança de que, em verdade, acontecerá o que esperamos. É o que nos dá a certeza das coisas que não podemos ver. Segundo esta descrição, podemos ver que a fé é como um quadro do futuro, que Cristo apresenta na mente ao crente nela, no qual existe a plena convicção de que receberá aquilo que pediu em oração a Deus Pai Melquisedeque, no nome de Cristo, que é Lisbeth, e que esperou com a mesma certeza e gozo dela. Conhecer o nome de Deus Pai, para podermos dirigir-nos a Ele em oração, no nome do seu Cristo, nos confirma que é a fé de Cristo Lisbeth a que agrada a Deus Pai, e por isso nossas orações são escutadas e respondidas por Deus, porque segundo ela nos ensinou, assim pedimos, em sua mesma fé e convicção de que seremos respondidos conforme a sua justiça. Então, por que é necessário ter a fé de Cristo e não a dos homens? A resposta encontramos em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que desejar aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aos que o buscam com sinceridade. Neste trecho, há 3 frases de suma importância. A primeira é: sem fé é impossível agradar a Deus. Se temos claro o que significa a fé de Cristo, então podemos entender por que Deus se agrada dos que estão firmes na convicção de Cristo, sem que nenhuma situação adversa que possa se apresentar o faça flutuar. A segunda frase é que todo aquele que desejar aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe, ou seja, que crê através de Cristo, quem está presente, que Deus Pai existe porque ela o deu a conhecer e lhe demonstrou com fatos como Ele é. Se é necessário crer que Deus Pai existe, é porque a mensagem sobre Ele provém de Cristo, e ao receber tal mensagem do céu por parte de Cristo, alguns poderiam crer e outros poderiam duvidar. Este detalhe nos confirma que Deus não se manifestaria de uma forma fictícia ou fantasiosa. Podemos ver essas reações hoje, quando Cristo Lisbeth se manifestou, dando-nos a conhecer o nome de Deus Pai, que é Melquisedeque. A terceira frase de suma importância é: Ele recompensa aos que o buscam com sinceridade. Este é um benefício concedido a alguém por uma boa ação, e essa boa ação, agradável aos olhos de Deus, é crer pela fé de Cristo Lisbeth que Deus existe e que recompensa aos que se aproximam sinceramente e creem nela. Isso demonstra que Deus prova os homens com sua palavra, seu Cristo, para ver se de verdade têm a fé dela. A fé de Cristo é uma que foi provada e aperfeiçoada, e é tão preciosa e de tamanha magnitude que diz em Hebreus 11:3, que pela fé de Cristo foi constituído, estabelecido, o universo, que só pode ser visto com os olhos de fé de Cristo Lisbeth, já que existe pela palavra dela. Porque Deus Pai honra tudo o que ela diz, de modo que hoje podemos ver se manifestarem diante de nossos olhos as coisas espirituais que antes não se viam. Todas as coisas justas nos chegam em seu tempo. Já não somos de opróbrio, mas de honra. Pois com sua palavra de poder, Cristo Lisbeth trouxe todos esses benefícios espirituais à existência, atuando com eficácia em nós, para que possamos entender e levar fruto para Deus. E ela nos demonstrou que em sua presença há plenitude de gozo. Por isso diz em 1 de Pedro 1, versículos 6 e 7. Então, alegrem-se de verdade. Espera por vocês uma alegria imensa, embora tenham que suportar várias provações por um breve tempo. Porque na prova de fé em Cristo Lisbeth, demonstrarão que a fé dela é autêntica e a que agrada a Deus Pai Melquisedeque, quem a ressuscitou dos mortos, por sua fé nele. A fé de Cristo Lisbeth foi provada para demonstrar a autenticidade, eficácia e a purificação de sua fé, indicando-nos que esta é cristalizada em nós, os que cremos em Deus Melquisedeque Lisbeth, quando é provada com o fogo. Amém. Continuará.